Vamos lá, tá? Notícia que acabou de sair nesta quarta-feira. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor e a gente vai abordar aqui, falar nesse vídeo sobre patrocínios. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tudo que você já tá acostumado. E vamos direto pra notícia. Segundo o Vitor Lessa, uma apuração dele, o Fluminense vem negociando um novo patrocinador master nos últimos dias. Esse novo patrocinador master pode ser outra empresa ou pode ser uma renovação com a Betano. Até aí você pode falar, pô, beleza e tal, enfim, tá negociando, muito aberto. Segundo ele, algumas empresas sinalizaram com a possibilidade de fazer uma proposta com valores até 3 vezes mais ou 4 vezes mais do que o Fluminense recebe hoje. Esse é o primeiro detalhe e a gente vai voltar nele já, tá? E aí, segundo o Lessa, esses intermediários ali estão ali desde o fim do ano passado acenando com essas propostas ali para o espaço master do Fluminense, que hoje é ocupado pela Betano. Claro, são empresas do ramo de apostas também, tá? E esse é o segundo detalhe. O Fluminense olha para isso e, obviamente, tem um respeito ali, segundo o Lessa, com a Betano, porque é o atual parceiro e tal, não vai fazer nada ali do tipo, sai, Betano. Ele não vai entrar nessa. Mas, óbvio, quer ganhar mais, porque o momento mudou. E eu vou começar aqui falando sobre o porquê o momento mudou, tá? E depois a gente vai entrar na linha aqui da empresa, dos valores. Principalmente pela regulamentação das casas de apostas no Brasil. Casa de aposta no Brasil tá liberado desde 2017 ou 2018. Agora não vou lembrar de cabeça exatamente o ano não, mas foi ainda no governo Temer. Foi liberado casa de apostas online, casa de aposta fixa, né? Então não é cassino, nada disso. É só aposta fixa, que é aquela que você aposta, vai acontecer um evento e você sabe exatamente quanto você vai ganhar ali. Enfim, não é só sorte, né, na teoria. E aí isso foi liberado, só que tinha que se regulamentar. O que é regulamentar? É dizer, um exemplo, né, quem mexe com a gente, como se pode fazer propaganda disso. Vou dar um exemplo, tá? Você pode desde virar e falar, olha, casa de aposta pode ter no Brasil, mas não pode fazer propaganda. Tá proibido fazer propaganda. Quer ver um exemplo disso? Cigarro. Não pode ter propaganda de cigarro no Brasil, mas cigarro é liberado no Brasil, né? Você pode ter propaganda, mas com uma série de não pode fazer isso, não pode fazer isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Por exemplo, foi o cerveja, né, bebida alcoólica. Toda propaganda de bebida alcoólica tem que ter ali o se beber não dirija, né, falando sobre essa questão. Tem que ter ali falando que é para maior de 18 anos, tem que ter, enfim, produto destinado a adultos, tem que ter esse tipo de aviso. Tem uma série de regulamentações ali que algumas a gente nem sabe. Tem coisas que podia fazer propaganda e também foi regulamentado e cortaram quase tudo. Por exemplo, programas infantis praticamente sumiram da televisão aberta por causa de... não pode mais fazer propaganda de brinquedo, né? Pela regulamentação de propaganda de brinquedo. Então o Bom Dia e Companhia, por exemplo, se sustentou aí durante muito tempo e tal, tá ainda. Mas a TV Globinho acabou por causa disso, que era um espaço que a Globo não faturava nada, porque não podia fazer propaganda de criança, para criança. Então vamos lá. Essa regulamentação, essa regulamentação, ela precisava ter sido feita. E ela não foi feita. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, não foi feita essa regulamentação das casas de aposta. Isso era uma regulamentação do governo federal. Explodiu casa de aposta pelo Brasil, você não tinha como proibir patrocínio e nem validar o patrocínio, tinha uma insegurança muito grande no momento em que essa regulamentação saísse. Digamos que a Betano botasse 50 milhões no Fluminense, fosse fazer uma superação de marketing, né? E aí assina por 4 anos
E aí sai a regulamentação e tá proibido propaganda de casa de aposta. Por exemplo, na Inglaterra estão mudando agora. A casa de aposta até pode patrocinar o time, mas não pode ser o master. E aí a Betano ia ter um contrato assinado com esse valor e ia estar aqui em cima, na omoplata, ia estar rodando a camisa pequenininho. Então não tinha uma segurança para essas empresas. No final do ano passado, aí já no governo Lula agora, se regulamentou. E aí teve uma série lá de coisas e tal, enfim, entra mais grana, né, por causa de imposto. E aí isso deu uma segurança jurídica para essas empresas que estão dentro dessa regulamentação. O que acabou acontecendo? Os contratos de casa de aposta dispararam. Dispararam. Você vê a renovação. Aí vem o Flamengo, vai pra PixBet ganhando 85 milhões de reais por ano. Aí vem o Corinthians e vai pra VaideBet ganhando 100 e tal milhões de reais. Aí o São Paulo cancela o contrato antigo dele pra já entrar com a Superbet ganhando mais. E todo mundo aumentando os seus contratos. Porque agora tinha uma segurança maior e o mercado brasileiro passou a ser muito mais atrativo, um dos mais atrativos, futebolisticamente falando, um dos mais atrativos do mundo, considerando o tamanho do futebol, o tamanho da população e o quanto se precisa para investir. Isso foi o que mudou o jogo. E o Fluminense estava lá cabetando num contrato assinado em 2022. Está ainda, na verdade. Então, o que vem acontecendo? Tá? A gente vem vendo alguns movimentos. Segundo a notícia do Lessa, é o outro ponto que a gente fala, algumas empresas sinalizaram a possibilidade de fazer proposta e os valores podem chegar até 3 ou 4 vezes mais do que o clube recebe no momento. Outra coisa que o Lessa falou é que, apesar do... Aqui, por exemplo, um dado, né, levantado pelo 365 Scores, que está até um pouquinho desatualizado, porque isso atualiza o tempo inteiro, dos valores. Você percebe que só Grêmio e Inter, que tem um banco regional de milhões de anos atrás já com eles, e o Palmeiras, que tem a Crefisa, que a dona da empresa é presidente do clube, não são casas de aposta. E esse valor aqui, uma outra informação que o Lessa citou lá, é de que o Fluminense ganharia 3, 4 vezes mais, mas continuaria ganhando menos do que esses principais clubes. O que mostra que esse valor de 20 milhões não é o exato, não é o atual. Esse valor está errado. O Fluminense deve receber ali em torno de 10 milhões de reais por mês da Betano, né? E aumentaria ali para 30, 40 milhões de reais, colocando o Fluminense num andar ali atrás, talvez um pouco ali de Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, né, nas suas renovações atuais. Todos esses 4 times, o Palmeiras subiu um pouco mais agora também porque entrou time feminino, mas todos esses 3 aqui, Corinthians, Flamengo, São Paulo, têm contratos novos, né, acabaram de renovar seus contratos com seus patrocinadores. E vocês estão vendo aqui no São Paulo que tem uma Superbet. E é o que mais chama a atenção nesse momento. Então, assim, novamente, esse gráfico aqui tem um erro no Fluminense. Não sei se no Galo também, mas tem um erro no Fluminense. Eram 20 milhões por 2 anos e não 10 e não 20 milhões por temporada. Esses valores aqui se referem ao valor que o time recebe por temporada. Então o Fluminense hoje teria um dos piores patrocínios da Série A do Brasileirão, tá? Só pra deixar claro. E aí, cara, só que o que vem acontecendo, tá? Vem chamando a atenção. É que, vou botar aí na tela, uma matéria do... Cadê? Do Games Magazine Brasil. Gabriel, Games Magazine? Mas é uma matéria interessante, olha só. Alexandre Fonseca é o novo CEO da Superbet Brasil para implementar a marca no país. Essa matéria é do dia 21 de setembro do ano passado. E aqui diz que, após a surpresa pela decisão de abandonar o posto de Country Manager, ou seja, o gerente regional, né, o gerente do Brasil, na Betano, o executivo aceitou a proposta de liderar as operações das casas de aposta romena Superbet. Chega ao Brasil e continua aí na entrevista aí com ele, o Alexandre Fonseca. Ou seja, o CEO da Betano, no meio do ano passado, trocou a Betano pela Superbet. Você vai somando também, o Lessa inclusive disse que algumas empresas e tal, mas a única que ele soube o nome, e eu fico muito tranquilo pra falar isso porque eu troquei uma ideia com o Lessa sobre isso até antes dele publicar, sobre essa notícia. Ele tá apurando já há um bom tempo, a gente conversou sobre isso, eu nem fui apurar nada nesse lado também, até pra não interferir ele também no caso dele.
Mas assim, então eu fico tranquilo aqui também de comentar as coisas, porque o que ele publicou lá é o que ele tem certeza, tá? E ele sabe de mais coisas, só pra deixar claro. Ele sabe de mais coisas, mas o que ele publicou lá é o que ele tem certeza. E o que eu tô publicando aqui também são coisas que eu tenho certeza, só que não tô dando como informação, não tô dando nenhuma informação aqui nova, né? Tô juntando fatos. E nessa junção de fatos, o CEO que era da Betano, tá agora na Superbet, que é quem negociou o contrato do Fluminense, inclusive. Tá? Isso também chama atenção aqui, ó, a matéria aqui, ó. Alex, como é conhecido, capitaneou as negociações para a Betano tornar-se patrocinadora de clubes como... A resposta para a sua pergunta pode ser aqui está... A Alexa entendeu que eu tava falando com ela e não com o Alex, mas vamos lá. Perdão aí. Capitaneou as negociações da Betano com o Fluminense. Ou seja, é alguém que tem contatos com a diretoria do Fluminense. Recentemente o GV, Getúlio Vargas, apresentador da Band News FM, né? Muito conhecido, e que tinha um canal no YouTube chamado Mundo GV Betano, né? Assim como a gente tem o Jornada KTO 1902, ele tinha vendido o naming rights. Recentemente o Betano saiu ali da conta dele, né? Ele não tá mais fechado com a Betano. E ele falou isso daqui no programa Donos da Bola, da Band, de anteontem. Né, junto com os principais jogadores. Então é difícil, porque Mas volta amanhã o Fluminense na 23? Quinta-feira. Volta quinta-feira. 24. Foi confirmado, volta na quinta-feira. Ih, rapaz, não sei se eu não... Bebel, não posso falar não, né, Bebel? Negócio do... Não, né? Não posso não. Negócio de Superbet, uma coisa aí também. Calma, Getúlio, Não calma. posso. Segura. Lá ele. Não, e esses jogos são feitos para isso. Ou seja, dando a entender, pode ser que tenha alguma coisa, inclusive, pode ser tudo, inclusive nada, né? Mas, enfim, dando essa impressão ali em relação a essa possível negociação do Fluminense com a Superbet. O São Paulo, recentemente, rompeu com a Sportbet.io para assinar com a Superbet, aquele valor de 156 milhões por 3 anos, 52 milhões, a gente já mostrou aqui no gráfico o valor do São Paulo. É de se esperar que o Fluminense não receba tanto quanto o São Paulo. Gabriel, o que você tá falando? Não sou eu que faço os valores do mercado, não, galera. Por mim, o Fluminense receberia mais, tá? Tô falando pela análise que se faz do mercado. São Paulo tem uma torcida maior, está em São Paulo, que para quem manja de publicidade sabe que as coisas são super inflacionadas na cidade de São Paulo. Então isso tem ali essa diferença. Então o mercado, no geral, infelizmente, vai pagar mais pro São Paulo do que pro Fluminense. É uma merda, eu concordo que é uma merda, eu não faço a regra, eu não domino o mercado, eu só tô falando pra vocês o que deve acontecer. E aí bateria com a situação do Lessa. De um valor que seja 3, 4 vezes maior do que o atual, mas que não chegaria nos principais valores. Ou seja, o Fluminense ficaria ali, por exemplo, com um contrato de 3 anos, 120 milhões por 3 anos, alguma coisa desse tipo. A gente vai continuar averiguando. É óbvio, tem outras casas de aposta interessadas no Fluminense. Você tem, por exemplo, o Vasco acabou de não fechar o negócio com a Estrela Bet, que era do Botafogo. O Vasco estava perdendo a PixBet, que também está com o Flamengo. Enfim, tem uma série de coisas ainda que chamam a atenção. Fato é que, em 2022, num levantamento do site The Business, em 2022... Aliás, perdão, a elaboração do The Business, mas é um levantamento do SimilarWeb. O Brasil foi disparado o país com a maior quantidade de acessos de sites de apostas esportivas. Já tinha o dobro do Reino Unido, que é talvez o maior país com isso. Isso é de 2022. Você sabe, eu sei, que em 2023 esse número com certeza aumentou. Vocês convivem com pessoas, aonde você vai ter gente criando uma conta, fazendo alguma coisa, enfim. Então isso aumentou ainda mais, tá? Em 2022 não tinha regulação, por exemplo. Então agora passou a ter. Então esse tipo de situação vai pingar mais dinheiro nos clubes, porque o clube obviamente é o grande motor desse mercado, né? E a gente vai averiguar. Importa que, o fato é, o Fluminense ganha hoje muito abaixo, porque tem um contrato antigo. E que não pode sair rompendo contratos e tal, porque a gente sabe que diretorias amadoras fazem isso, e isso é um problema.
Então a gente não pode ser amador, tá? Feito com calma, até porque o pagamento, na teoria, é anual, né? Então não tem por que se desesperar agora, dia 24, não. Você pode ter ali 1, 2 meses para negociar, até porque a Betano tá com a gente há um bom tempo e ficar trocando de patrocinador várias vezes é ruim pro mercado. Pode até encher o bolso no primeiro momento, mas para um segundo momento isso prejudica a imagem do clube. Então, vamos ver. Em breve a gente deve ter novidades disso. Tamo junto, até a próxima. Valeu.